Olá meninas, paz do Senhor Jesus. Venho trazer mais uma palavra do Senhor. Glória a Deus, o Senhor está no nosso meio. Vamos fechar os olhos e apresentar ao Senhor o sábado dos sonhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Ó Deus, reconhecemos, Senhor, que sem Cristo nada podemos fazer. Ó Senhor, muitos confiam em carros e cavalos, ó Pai. Muitos confiam, Pai, nas suas apostas, em seus corações, ó Pai. Mas nos esvaziamos de nós, ó Pai. Reconhecemos que somos o pó da terra. Reconhecemos a Tua soberania. Reconhecemos, ó Pai, que o Senhor está no centro, Pai, de todas as coisas. O Senhor está no nosso meio, Pai. Confiamos no Senhor, Pai. Faremos menção do Senhor, Pai, porque não ficaremos confundidos. Confundidos ficarão aqueles que transgridem sem causa, ó Pai. Não serão envergonhados aqueles que confiam no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nesta manhã, ó Pai, que o Senhor vai desfazendo, ó Pai, no nosso meio, toda a ação da serpente, Pai, todo espírito imundo vai caindo por terra, Pai, toda a ação de demônios, ó Pai, todo levante vai, ó Deus, desfazendo agora todo intento maligno para nunca mais, ó Pai, voltar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda a ação do diabo, Pai, no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que toda Ruth, ó Pai, aqui que estiver desanimada, o Senhor desperta, porque o Senhor está no nosso meio, o Senhor está agindo, Pai, por meio de sonhos, colocando sonhos em nossos corações, ó Pai. Porque assim como Maria foi visitada por um anjo, Pai, o Senhor falou por meio de sonhos, ó Pai. O Senhor sempre se revelou por meio de sonhos, ó Pai. Aleluia, Senhor. Na noite, Pai, no sono profundo, o Senhor abre o nosso entendimento com visão, com sonhos, Senhor. Graças a Deus eu te dou graça porque, ó Deus, graças aos sonhos, ó Pai, podemos, Senhor, trazer existência pela palavra do Senhor. O Senhor vai trazer existência aquilo que o Senhor, Pai, tem feito, porque o Senhor que nos permitiu chegar até aqui, o Senhor nos colocou aqui, o Senhor, ó Pai, tem colocado sonhos no nosso coração. Te agradecemos, ó Pai, por causa do Espírito Santo que nos deste, ó Pai, não espírito de medida, Pai, nem de loucura, como muitos têm espírito de loucura, mas o Senhor nos abriu os olhos espirituais. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, Pai. Conduza neste dia, Pai, essa ministração. Amém. A palavra está no livro de Isaías, capítulo 44. Eu vou estar lendo a partir do verso 3. Ontem à noite, o Espírito Santo me tocou nessa passagem que fala da soberania de Deus. O título, né? A soberania de Deus e a vaidade dos ídolos. Amém? Vou ler aqui, Isaías 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros de água. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele que se chamará do meu nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão. Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então, não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há um outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça.
Todos os artifícios de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas são mais desejáveis, são de nenhum préstimo, e as suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Amém? Aqui a palavra, do profeta Isaías, falando da insensatez, da idolatria, Nós sabemos que está em um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos, se eu não me engano é o primeiro, que Deus, ele não suporta a idolatria. Amém? Então o Senhor nos chama nesse sábado dos sonhos para não idolatrar aquilo que ele vai nos dar, que é uma família, Não podemos idolatrar, Muitas mulheres, idolatram maridos, idolatram filhos, idolatram casa. E o Senhor nos colocou nesse campo para medir o nosso coração e para tratar o nosso coração, que também conhecemos na Bíblia como a nossa mente, os nossos pensamentos. Em Romanos 12:2 fala para renovarmos a nossa mente, não se conformar com este mundo, O mundo, infelizmente, tem entrado na igreja, então não devemos nos conformar com os aplausos e as luzes do mundo, mas buscar exclusivamente em Deus. Amém? E que o Senhor, ele fala que ele vai derramar água sobre o sedento e o que? Rios sobre a terra seca. Então o nosso coração, que também é conhecido como terra, ele está sendo aplanado. E como ele vai ser derramado água? Pela palavra. É a palavra que limpa. Jesus fala que eu já tenho vos limpado pela palavra. E ele continua: eu derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, os seus descendentes. Então, como virá a sua posteridade, seus descendentes? Pela família que o Senhor vai te dar. Foi a live da Eli, na última live, falou uma coisa muito forte, sobre ventre, até citado entranhas. Será que o nosso ventre, ele tem sido purificado pelo Espírito Santo? Porque para a nossa descendência ela ser abençoada, ela tem que ser purificada pelo Espírito, Porque o Senhor tem uma promessa para nós, gerar justiça, Em Ezequiel 36 fala: no dia que eu te purificar, tu serás habitada. Amém? Então, isso é muito sério, queridos. Temos que consagrar nossa descendência. Sonhar o sonho de Deus, o propósito de Deus é porque Ele que coloca o sonho. Nós devemos o quê? Purificar, pela palavra, tirar coisas do nosso olhar, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, programas que sujam, porque o mundo todos os dias quer sujar os nossos pés, quer sujar as nossas mãos por meio dos olhos, por meio daquilo que ouvimos, Devemos tirar do nosso meio a fofoca, devemos tirar do nosso meio, falar mal dos reis, falar mal dos líderes, aqueles que Deus tem colocado no seu caminho. Eu lembro que uma vez, foi esses dias, uma pessoa comentou comigo, eu não vou citar o nome, não é do campo, mas falou, senti mal falar, do meu pastor, O pastor é Cristo, mas aquele que Deus coloca na terra também, como nosso líder. Mas no final do dia, eu pedi perdão ao Senhor por ter concordado com aquela fala. Então o Espírito Santo, ele nos quebranta, Ele nos faz voltar para Ele. E o Senhor está falando que nessa terra que era desolada, porque fomos chamadas como desamparadas, terras assoladas, terras que não estavam na posição, terras que não estavam olhando para Jerusalém. Não saia de Jerusalém, não saia do campo, até que você seja revestido de poder, até que você receba a promessa. Josué, ele não abandonou a terra, apesar de ter o medo, ele não saiu da posição. Ele ouviu a estratégia de Deus
e tomou posse da terra. E o Senhor nos deu a terra. Só que Ele nos enche de ousadia para poder conquistar aquilo que é nosso por direito, desde a fundação do mundo. E Deus está falando que nessa terra vai brotar erva, né, salgueiros, né? E no livro do salmista, número 1, fala que o justo, ele florescerá, né? Ele é plantado perto de ribeiros de água e dá fruto no tempo certo. No Salmo 92, se não me engano, fala disso também, né? Do cedro, do Líbano, testifica com Salmos número 1. Então, essa é a nossa posteridade, né? E nós diremos, somos do Senhor, verso 5, né? Aquele que se chamará do nome Jacó e aquele o escreverá com a mão. Eu sou do Senhor e sobrenome Israel. Em Isaías 43 fala que o Senhor nos deu um novo nome. Isaías 43, Isaías 62. Amém? Glória a Deus. E Deus fala, não há outro além de mim. Ele é o primeiro e o último na nossa vida. Amém? Independente de nós recebermos um matrimônio, recebemos bem nessa terra, Deus está falando que Ele não dá a glória dele. Ele fala, eu sou o primeiro e o último. Ele é o primeiro que pode fazer na sua vida. E o último é o primeiro que dá a palavra. E é o último também, que está lá em Provérbios 16, que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a última palavra vem dos lábios do Senhor. Olha que Deus fala que Ele vai colocar em ordem seu sonho. Onde, Márcia? De onde você está tirando isso? O Espírito Santo está guiando aqui. Verso 7. E quem chamará como eu e anunciará isso e o porá? Quem vai pôr em ordem? Deus, Ele está falando dele. Em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno. Nós somos eternos, queridas. Recebemos o Espírito Santo. Não de medida, mas é para habitar para sempre. Promessa de João 14. Este que anunciei as coisas futuras que ainda hão de vir. Aqui Deus está falando de esperança. O sonho, ele está alinhado à esperança. E neste dia eu te chamo, guerrei o tempo todo na mente contra as ciladas de Satanás. Eu não sei o evento que está acontecendo no mundo, mas hoje muitas potestades têm se levantado, principados. Então, comece ao tempo todo colocar palavras na sua mente. Amém? Porque, como foi falado na live da Eline, tem o acho que esse é principado, a potestade Apolo, que ele ataca com setas. Salmo 91 fala que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Pelo quê? Por essas setas de Apolo, pela mortandade chamada Lilith. Está repreendido em nome de Jesus. E Deus fala, amém? Deus fala, porque as potestades que lutam contra a vida sentimental, elas se levantam trazendo o quê? Desesperança, tristeza, quer matar os sonhos. Só que hoje Deus fala para você ter esperança, porque quando você tem esperança, você alimenta sonho. Amém? E o Senhor nos chama para você alimentar. Deus fala as coisas que eu anunciei. Então, quando vir setas na sua mente, você fala, está repreendido em nome de Jesus essa seta, porque está escrito, você vai declarar desse jeito, está escrito que Deus me fez habitar numa terra boa, terra de ribeiros de água, né? E coisas futuras eu viverei para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor me fez para viver coisas eternas. Ele te colocou uma terra boa para você viver coisas eternas. E para finalizar no verso 8, não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então, não te fiz ouvir e não te anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. E Deus está falando, há outro Deus além de mim?
Quem pode realizar o sonho que eu mesmo coloquei no seu coração? Só o Senhor. Só o Senhor. E Ele está colocando a esperança, porque o inimigo de nossas almas, ele trabalha com medo e Deus trabalha com a coragem. Amém? E Ele te diz hoje: eu te fiz ouvir, eu te anunciei o encontro de almas, eu tenho levantado também esse canal, o Estandarte do Amor. Aleluias, o Espírito Santo habita em mim. E Ele tem anunciado que Ele fez, porque Ele colocou no seu coração. Porque a partir do momento que nós estamos fora do propósito e que nós não entendemos o que o Senhor tem para nossas vidas, é porque habita o medo. Mas quando você recebe o espírito de ousadia que está em Isaías 11, você não terá medo. Você não terá medo que você vai receber, porque o ser humano ele está acostumado a pôr a mão. Porque quando ele acha que está no controle, acha que nada pode acontecer. Só que nós não estamos no controle. Deus está no controle. E Deus está falando: há outro Deus além de mim, não há outra rocha que eu conheça. Deus está falando da soberania dele e que ele vai fazer. Só ele pode cumprir isso. Ele está falando, todos os artifícios aqui de escultura, de ídolos, nada podem fazer por nós, porque só nós é que criamos, nós é que criamos, e muitas vezes o ego, ele atrapalha. Quando entramos nesse grupo, no campo Boaz, porque é um campo, estamos no grupo, mas é o campo. O ego tem que ser quebrado e tem que ter humildade, um coração contrito e quebrantado, como está escrito no Salmista número 51. Não repare o barulho, tá, meninas? Que o Senhor não desprezarás. Deus não desprezará um coração contrito e quebrantado. Nada podem fazer os ídolos, nada podem fazer os conselheiros coaches, nada. Amém? Espero que essa palavra edifique a fé de vocês e guerreiem sem parar hoje. Amém? Porque hoje é um dia de batalha também. Estamos num campo de batalha e que devemos sonhar os propósitos de Deus para a nossa vida. Glória a Deus.